paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Muito crente pergunta, é correto divorciar-se? Divorciar-se é pecado? Em que situação o divórcio é permitido? E aqueles que se divorciam, eles podem casar-se novamente sem cometer adultério? Então vamos tentar responder essa pergunta. Para respondê-la, eu gostaria de ler com você Mateus capítulo 19. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 19. Vamos ler a partir do versículo 3. Diz assim: Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: Por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Bom, irmãos, desse texto nós tiramos aqui duas conclusões. Né? Primeira conclusão, o casamento foi planejado por Deus para durar a vida toda. Então, o cristão, quando se casa, ele tem que pensar desta forma. Ele tem que pensar que ele prometeu amor eterno e deve amar por toda a vida. O Senhor Jesus aqui também nos revela que por trás do divórcio existe um coração duro. Por trás do divórcio existe alguém que não quer perdoar, que não quer amar, ou que cometeu um pecado, ou que impôs ao cônjuge uma situação difícil. Então, o divórcio ele não é a vontade de Deus. Ele é, na verdade, a vontade do homem. É o homem endurecendo o seu coração para Deus. O Senhor Jesus aqui também fala da concessão que Moisés fez. Moisés não permitiu nem ordenou o divórcio. Moisés resolveu um problema, porque as pessoas não são capazes de amar por toda a vida, e isso gerava um problema em Israel, porque as mulheres abandonadas não tinham como sobreviver. Então Moisés permitiu que o homem que não quisesse mais permanecer casado com uma mulher, ele poderia dar uma carta de divórcio. Mas essa não é a vontade de Deus. Lá no livro do profeta Malaquias, o Senhor Deus fala que ele abomina o divórcio. Agora, existe uma única exceção que Jesus colocou aqui. Né? Aquele que repudiar sua mulher não sendo por motivo de relação sexual ilícita. A tradução aqui da palavra grega porneia, né? Porneia significa relação sexual ilícita e que inclui também o adultério. Então, caso haja adultério, constituiria-se uma exceção, poderia se divorciar. Mas também nós temos que submeter esse ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo a um outro ensinamento de Jesus, que é o do perdão. Jesus ensinou que nós temos que perdoar. Então, quando há o adultério, existe a possibilidade de reconciliação, de perdão. Se a parte que pecou deseja uma nova vida, deseja perdão, eu creio que o cristão tem que conceder o perdão. Uma outra exceção que Paulo registra está lá em 1 Coríntios capítulo 7, em que Paulo trata da questão de uma pessoa que é crente casada com uma pessoa que não é crente. Né? Essa foi uma questão que Jesus não tratou, porque não chegou até Jesus. Né? Mas na época de Paulo existiam pessoas que se converteram e tinham um marido ímpio. O mandamento de Deus é que a pessoa permaneça casada, mas agora, se o ímpio quer ir embora, não aceita, né, do cônjuge ser crente,
e abandona, então nós temos aqui uma segunda exceção. Então, na verdade, não é correto o cristão divorciar-se. O cristão nunca pode ser ele o responsável por um divórcio. Ele não pode ser aquele que abandona, ele não pode ser aquele que trai. Mas eu sei que muitas pessoas viveram o divórcio, algumas por não conhecerem a palavra de Deus, outras porque pecaram mesmo. Mas não estão condenados a vida toda, porque o Senhor Deus, Ele é amor, Ele é perdão. Peça perdão a Deus e continue a sua vida, não divorcie mais. Se você foi a parte que traiu, não traia mais. Se você foi a parte que abandonou, não abandone mais. Se houver possibilidade de reconciliação com seu primeiro marido, com sua primeira esposa, que você busque. Se não houver, não tem como, né, fazer. Muitas pessoas se convertem, vêm à igreja, já estão divorciadas há alguns anos, e o marido ou a esposa já casou com outro, não tem como a pessoa se reconciliar. Então, aquele que está em Cristo é nova criatura, aquele que pecou, peça perdão e não faça mais, se esforce para manter-se casado, perdoe e ame, porque essa é a vontade de Deus. Um abraço, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja.